Wallace, já estamos ao vivo aqui. Olha lá o que tu vai falar. Sim, Wallace. Eu tô acompanhando aí essa sua temporada da vida de Jesus, né? Tá sendo muito bom. Agora, você tá pegando uma saia justa, viu, Wallace? Sim. Porque a galera, ela é meio. é, não é nem dizer conservadora, ela é meio bitolada. E você, eu percebi que tu quer puxar o assunto, que é um assunto muito bom, por sinal, mas a galera, ela já tem uma coisa pré-feita, ela já tem todos os dogmas nas mãos. Isso aí é bem complexo. E aí, como é que você vai manter esse negócio aí? Porque você fez uma live muito boa, né? Você é uma pessoa que processa rápido as coisas, lê os textos rápido, mas a galera, ela não tem medo de quebrar aquela estrutura. E aí, você vai fazer o quê? Olá, galera. Hi, olá, pessoal que está vendo. Estou falando aqui de Londres, né? Da Inglaterra. Não sei se você crê nisso, né? Mas te profetiza que um dia vai estar lá. Adel. Então, para quem não sabe, né, pessoal? Eu estou sendo radialista aqui em Piauí. Tem um programa Palavra da Salvação. Toda sexta-feira na Rádio Livre, 105,9. E aí Deus colocou no meu coração da gente falar sobre a vida e as obras de Jesus. Certo. Cara, assim, eu sou um ser humano fora da caixinha. Eu sempre fui um causador, não vou dizer de contendas, mas de discussões carolosas. Assim, eu sou um ser meio explosivo, viu, Aldelmo? E eu Eu sou, como sei. Paulo diz, inconformado. Eu não conformo com tudo que as pessoas querem pôr na mesa e quer que a gente simplesmente ingira, engula. Não, gente, a gente somos seres pensantes, nós somos seres de opinião e nós temos que aprender a exercitar esse músculo, esse neurônio que temos dentro da cabeça. Por quê? Porque quando a gente se torna só um receptador, a gente vira um robô e não um ser humano. Sabe, Adelmo? Sei. Então, eu acho que o evangelho, ele não precisa ser mudado, mas há uma renovação de entendimento, de conhecimento. O texto, ele se renova dentro de você. A letra, ela se mantém estática, mas o espírito que está dentro da letra traz uma nova tradução. E é isso que eu quero que as pessoas façam toda sexta-feira na Rádio Livre, quando forem falar de Jesus. Que não esteja presa apenas aos dogmas, a uma metodologia da teologia. Gente, cristocentrismo, dispensação de Jesus, beleza, criaram esse sistema, criaram, mas Jesus é muito mais do que um estudo humano pode descrever, Adelmo. Isso. Jesus, ele é algo que a teologia não pode, quer dizer, Jesus é isso. Cara, ninguém tem essa autoridade de dizer Jesus é isso. É Jesus é verdade. aquilo. Quem somos nós? Meros mortais? Não. Meros mortais não podem descrever a Deus. Meros mortais podem falar o que Deus revela através do Espírito Santo. Acontece que as pessoas têm focado mais em uma sistematização teológica do que ir para o seu quarto, dobrar o seu joelho, jejuar 40 dias e 40 noites, como Jesus jejuou, para ter a revelação do Espírito de quem é Deus e quem é o seu reino. É Então, verdade. assim, eu espero que a galera que vai sexta-feira esteja livre para falar da maneira que pensa, da maneira que acha ser Cristo, com muita sinceridade, com muita ousadia. Se eu sentir que alguma coisa está indo além, pelo poder que me é incumbido, né, como apresentador, eu vou dar aquele corte sutil, mas eu tenho certeza que eu chamei pessoas maduras e eu espero que elas vão sair da caixinha assim como eu e você, Adelmo, né? É verdade. Quer usar teologia, cara? Pode usar, mas seja original, né? Fale também de você, das suas impressões, porque o povo também quer saber isso. O que é Jesus para Adelmo? Já vou jogar logo no teu colo essa bomba, Adelmo. É verdade. Rapaz, você gosta de jogar nos meus peitos esses problemas. Deixa eu lhe falar uma coisa. Ó, você falou uma coisa interessante, que a turma fala muitos termos cristocêntricos e, na verdade, acaba que estão tirando Cristo do centro. Na verdade, o centro é o que eles querem que seja.
não tem que ser de acordo com o dogma, que na verdade ainda está no dogma católico romano, que nunca saíram. Diz que saíram, mas não saíram a vida toda, porque na verdade é uma fábrica de fazer ídolos, né, Wallace? Acaba fazendo grandes ídolos, grandes pregadores, grandes pessoas de discutir filosofias, teologias, e realmente cria esse problema. Agora, o Jesus, não sei se você já percebeu isso, o Jesus que está escrito nos relatos não é o Jesus das pregações. As pregações criou um curandeiro, um curandeiro, porque assim, o Jesus que as pessoas se fixam, na verdade, é o curandeiro. Na verdade, só porque ressuscitou, só porque fez aquilo, sendo que no âmbito da população que Jesus conviveu, esses assuntos não eram novo. Tipo assim, Elias ressuscitou o filho da viúva, né? Inclusive, da mesma maneira que Jesus ressuscitou, né? Isso. Eliseu, ele fez. Assim, é uma prefiguração. Assim, eu não vou usar esse termo de prefiguração de nada. Eu vou falar assim, Jesus, ele tem muitas coisas ali narradas que parece que é omitida nas mensagens. Eu não sei qual é o problema. Eu falo sempre aqui que eu não sei qual é o problema de 90% dos pregadores só pegam os textos únicos, tipo assim, bem-aventurado, outra coisa, se crer, verá a glória de Deus. Parece que só tem aquele texto, tipo, agora, o Jesus na essência, parece que não é importante para mais. Tipo assim, Jesus está conversando com as pessoas, ele fala, o reino de Deus não é deste mundo. Aí ele está conversando com a turma não dá mais aquele crédito, ele fala bem assim, não pense que eu vim trazer aqui a paz, não, eu vim trazer a guerra. A turma ignora tudo isso. Eu conversei com uma moça essa semana, ela falou assim, Adelmo, Jesus, ele não quer o mal, não. Jesus quer o bem. Eu falei, eu sei disso. Aí eu falei assim, mas quando ele fala que ele não vem trazer a paz, vem trazer a guerra, que o pai vai ficar contra a mãe, a filha contra a mãe, o filho contra o pai, isso aí também está querendo bem também. E aí agora? Como é que você vai destrinchar isso? Se você é uma pessoa apegada ao dogma. Aí que é o problema. E aí, como é que fica o Arno nessa situação? Pô, Adelmo, uma questão assim interessante. Eu tô livre, viu, galera? Tô dando um privilégio para vocês que não conhecem. E Piauí, Bahia, que é o cinquentenário. Dá uma olhada aí, galera. Bonito aí. Minha mãe me botou para correr, Adelmo. Galera, minha mãe tava arrumando a casa, mas o assunto é muito importante. Olha, primeiro, Adelmo, vamos aí por parte. Falando da parte da matéria, da teologia, que chama a cristologia, a parte do estudo. Olha, gente, Jesus, entenda, ele é o centro de tudo que está escrito, não é? João, no capítulo 1, vai dizer, esse é aquele que veio antes de mim, João, o Batista, e depois eu vou falar do João Evangelista, tá? O João Batista disse, tá vindo um aí que é maior do que eu. Eu tô batizando com água, ele vai batizar com poder. Eu não sou nem digno de desatar as sandálias dos seus pés. Por quê? Porque ele é antes de mim. Quando João fala que Jesus é antes dele, todo mundo sabe que João Batista é mais velho que Jesus 6 meses. Como é que ele vai dizer que Jesus é antes dele se ele é mais velho do que Jesus? Acontece, Adelmo, que João Batista não está se referindo ao nascimento carnal de Jesus. João Batista está admitindo que Jesus é algo que é muito além do que ele mesmo poderia explicar ou compreender. Isso. João Batista está dizendo que Jesus estava no início, no princípio das coisas, ou seja, mesmo ele sendo o maior nascido entre mulheres, e essa foi uma afirmação do próprio Jesus, ele não tinha altura o suficiente para declarar Jesus, sabe? Então já começa aí. Então quando eu pego uma matéria dentro da teologia do cara que é o criador do mundo e boto lá angelologia, demonologia, estudo da igreja, homilia e boto Jesus, cristologia,
Eu estou pegando o centro e estou igualando as outras matérias. Não, é isso tudo que está dentro de Jesus e não Jesus que está dentro do sistema. Isso Eu aí. concordaria com o sistema teológico ou com o sistema classificatório de Jesus se ele estivesse dentro de Jesus. Se ele estivesse à mercê da revelação do Espírito Santo. Não. Eles pegam Jesus, transformam em uma matéria equivalente às outras matérias que tem dentro do sistema de estudo, que eu posso escolher. Ah, não, eu não quero estudar cristologia, não. Eu quero estudar angelologia, porque é mais interessante. Eu quero estudar demonologia, porque é mais interessante. Cara, é claro que é mais interessante, porque Jesus foi colocado como um índice, Adelmo. E quando Jesus é colocado como um tópico, quando Jesus é colocado como um índice, você tem o direito de escolher se você quer ele ou não. Mas isso é uma coisa arbitrária. Por quê? Porque nada se compara a Jesus. Porque tema nenhum no universo é mais importante do que o Criador que se encarnou para salvar a humanidade. Então, quando falamos de Jesus, não queremos botar ele no meio de todo mundo, ele está acima. Filipe vai dizer que a ele foi dado um nome que é acima de todo nome, que se prostrará diante dele céus, terra e o que está debaixo da terra. A única coisa que Filipe vai dizer, e aí eu acho que é Paulo também que faz um ensejo, é que Jesus só não é maior do que aquele que lhe deu o poder. Isso. É outra coisa interessante. Jesus não é maior do que Deus. Mas Jesus foi ortogado por Deus para ser maior do que todas as coisas. Isso aí. Qual é a bronca de Wallace e de Adelmo com o sistema cristocêntrico? É porque Jesus virou uma matéria limitada à mercê da vontade humana. Não, nós não temos essa opção. É dever e obrigação nossa conhecer Jesus. Adelmo, um exemplo muito claro. Eu já entrei na sua casa algumas vezes, quando eu morava em Itabunas, em Ferradas, e você, não, Alas, entra aí, fica à vontade, eu fui no seu quarto, né? Tocamos junto, você tocou teclado e eu violão. Adelmo, você não me levaria para o seu quarto se a gente não tivesse um mínimo de intimidade. Mas quer saber de uma coisa? Se a gente não tivesse intimidade nenhuma para começar, eu nem entrava na tua casa. Como que as pessoas esperam entrar no céu se não conhecem o dono do céu? Isso aí. Como que as pessoas esperam estar na mesa de Cristo sem conhecer a Cristo? Só conhece Cristo superficialmente. Jesus de Belém da Judéia, filho de Maria, filho de José, que fez milagre, morreu na cruz e ressuscitou. Isso é muito pouco. Há mais revelações profundas sobre Jesus do que o próprio texto pode descrever. E aí, esse é o meu ensejo, Adelmo. Você pode continuar. Ó, o interessante que você está trazendo aí, como eu falei, o Jesus, o João, ele mostrou o Jesus além do Jesus encarnado. Que, na verdade, esse é o Cordeiro de Deus e não o curandeiro, como eu estou falando. Transformaram Jesus no curandeiro, transformamos em uma matéria. Na verdade, como você falou, eu peguei um livro, eu estou escrevendo o livro, eu coloquei demonologia, um monte de loucuras, um monte de filosofia maluca que vem isso aí desde o início da igreja, com os pais da igreja, aquela discussão toda de Alexandria, que isso não é novo, um monte de bagunça. Aí depois fala, vamos falar sobre Cristo agora, a encarnação do verbo. Esse dia eu estava falando com um amigo meu, eu falei assim, Adelmo, Jesus é o verbo encarnado, então me explique isso aí. Aí ele foi falar aquelas besteiras que a gente está acostumado a ouvir todo dia. Que isso é besteira. Aí eu falo bem assim, meu querido, se você for ouvir isso aí, isso aí encontra até o próprio texto bíblico. Você primeiro esqueceu da autoridade de Deus, como você falou, esqueceu da autoridade de Deus, que dá autoridade a ele próprio, a Jesus. Como Paulo mesmo falou, o que dá autoridade não é menor, porque senão, só quem dá autoridade é alguém que está superior a alguma coisa. Isso. Você está esquecendo do Jesus que é o Cristo está antes da encarnação. Essa que é a visão que o livro de João traz, é que Jesus não precisaria estar encarnado para existir, porque o Cristo, Deus já preparou antes de estar no corpo. É a primeira promessa e afirmação que ele faz para Eva, né? E isso. O corpo é secundário, Wallace. O corpo é um receptáculo secundário. Não importa isso aí.
Agora, Jesus em si, na verdade, que o nome, na verdade, Cristo, tu nem sabe, o povo acha que Cristo, Alan, é o sobrenome de Jesus. O povo não sabe que Cristo é Messias, que é do hebraico, e que, na verdade, é o escolhido. Que, inclusive, é termo aplicado para a pessoa que faz a libertação ou salvação. Inclusive, Ciro, o Grande, recebeu esse nome aí de Cristo. É porque a turma não sabe, porque eles não conhecem só a tradução em português. O Ciro, o Grande, recebeu do profeta Isaías, da escola de Isaías, esse termo. Eu vou trazer Ciro, meu escolhido, porque aquele nome escolhido é o mesmo Messias. É porque a turma só lê o português e não sabe. Esse termo é aplicado para o Salvador. Então, Jesus, na verdade, Jesus em si, ele já é desde a fundação, porque, como você falou, ele é o projeto que Deus criou. Antes da encarnação já existe. Agora, o ser humano que está encarnado, o Cristo, que é Jesus, que é um descendente judeu ali. Então, o que acontece? Ele veio trazer, Wallace, eu falei para Alan esses dias, que o interessante de Jesus é o seguinte, os judeus tinham 4 ou 5 facções, tinha zelotas, tinha fariseus, saduceus, um crê em reencarnação, outro não crê, um crê em ressurreição, um é materialista demais, o outro é valente, gosta de espada mesmo, zelota, bate e acabou. O Zé Sênio ora demais e parece uns padres dentro do monastério. Só que Jesus, ele veio simplesmente unir todos eles. Você vê, ó, Jesus falou, não, você é dessa facção aqui do judaísmo, você é dessa, agora o meu recebe todos vocês aqui, vocês não precisam deixar de ser quem vocês lá. Agora, quem não tem que ouvir também a mensagem de Deus. Eles não são cachorro. Jesus vai fazer isso. Então, o princípio, Jesus ele começou a juntar aquelas pessoas que tinham facções dentro do judaísmo. E agora, já pronto tudo isso, ele preparou os discípulos para pregar para as pessoas de fora. Ele criou a unidade. Fala. Tem um ponto importante que eu falei para você de manhã. Jesus, Yeshua, significa Josué, galera. Isso. Jesus... Lá em hebraico, Josué. Mas qual é a diferença do Josué lá de Moisés e Jesus cá de Nazaré? Josué, aí a Delmo vai eu vou dar ensejo para a Delmo entrar na polêmica. O nosso amigo Alan, ele é um prefigurista, né? Alan gosta muito da teoria da prefiguração. Um abraço aí para Alan. E aparentemente Josué tinha características que apontavam para Jesus. Mas Josué não é Jesus e nem Jesus é Josué. Josué foi Josué. Josué viveu a vida que ele viveu. Ele comeu, ele bebeu, ele casou, ele teve mulher, ele teve relações sexuais. Jesus não teve nada disso. Mas qual é a diferença entre o Josué de Moisés e o Josué Salvador? É justamente o título de Cristo. Por quê? Porque Jesus veio trazer a salvação que Josué nunca pôde trazer para Israel. Josué guerreou por Israel, mas Josué não pôde salvar Israel até de si próprio. O diferencial de Jesus é que Jesus não veio para livrar a gente de guerra. Jesus veio para livrar a gente de nós mesmos. Por quê? Porque a maior guerra está dentro da gente. A pior doença do mundo não é o coronavírus, a pior doença do mundo é o pecado. É a morte certa sem Deus. Josué venceu reinos. Mas reinos humanos, reinos materiais, que uma hora ou outra iria se acabar, são matéria. Mas o que Jesus veio derrotar na cruz é eterno, que são principados e potestades. Para esses seres espirituais terem um fim, é só quando vier a consumação do século que o próprio Jesus dará fim a essa ordem das trevas. Ou seja, o papel de Jesus, o que ele veio fazer no mundo, é muito mais grandioso do que qualquer profeta fez, do que qualquer personagem da Bíblia fez. Como a Delmo estava tentando explicar, ressurreição não é novidade na Bíblia, cura não é novidade na Bíblia, fogo descer do céu não é novidade na Bíblia, mas o que foi o diferencial de Jesus? Primeiro, a autoridade. Segundo, a atração mundial. Jesus atraiu pessoas de diversos cantos. Jesus era um judeu, mas não tinha um ranço do judeu. Qual é o ranço judaico? Olha,
eu vou amar o meu próximo judeu, mas o que não é judeu é ele que se ferre. Ele não é meu próximo, ele não é da minha nação. Jesus, epa, a parábola do bom samaritano. Um samaritano que, não sendo judeu, estendeu a mão para um judeu. Enquanto que o sacerdote e o levita, que era judeu, ignorou a necessidade do seu irmão. Jesus, ele vem trazer o concílio, a conciliação entre as pessoas, entre a nação. Jesus, ele vem restaurar o Éden, porque no Éden havia uma coisa chamada igualdade, mas a igualdade da Revolução Francesa não é a igualdade da Revolução Francesa, não. Por quê? Porque mesmo no sistema francês há a divisão de poder. Mesmo no sistema francês, por mais que eles não queiram admitir, mas alguém vai sentar na cadeira, vai dar ordem, outros vão obedecer. Só que Jesus, ele nos dá a garantia de que seremos semelhantes a ele. Eu quero saber qual é o governador, qual é o presidente do sistema democrático que vai me dar o mesmo privilégio que ele tem. É tipo assim, olha, eu estou aqui na cadeira, você me elegeu, eu viajo de iate, eu tenho uma boa casa, eu como uma boa comida, e você, a população, continua aí, nessa situação que você está. Ah, não, mas você não veio prezar a igualdade, não. A igualdade de direito, você ficando por baixo. E eu me mantendo em cima. Então, Jesus vai trazer uma atmosfera que é a verdadeira liberdade, a verdadeira igualdade e a verdadeira fraternidade. Ou seja, a revolução humana é uma revolução cópia. O que Napoleão Bonaparte propôs e o sistema francês, como Rousseau, como Thomas Hobbes, como outros dos contratualistas, é uma mera sombra, Adelmo, do que é o reino de Deus. Sabe por quê? Porque a galera ateia e a galera crítica, eles não querem admitir que Jesus é a fonte de toda inovação do sistema moderno. Jesus estipulou a assistência social. Jesus estipulou a medicina doméstica. Ele ia na casa das pessoas e curava as pessoas que não tinham condição de pagar. Ah, o sistema de cesta básica, como era o nome que se chamava antigamente, Adelmo? Eu esqueci agora. A multiplicação dos pães? Não, eu vou chegar nessa parte. Sistema brasileiro de doação de alimentos, de cesta, Bolsa Família. Bolsa Família. Negócio, Bolsa Família. Já fez isso. Jesus já fez isso. Jesus já multiplicou o pão e deu pão de sobra para o povo comer. Semana Santa o povo sai com o carro dando peixe. Gente, Jesus já deu peixe. Jesus já deu pão. Jesus instituiu a ação social. Jesus instituiu a medicina doméstica. Jesus instituiu tudo isso que o sistema moderno bate no peito e disse: nós somos progressistas e criamos a desenvoltura humana. Não, vocês são cópias, e cópias fajutas e imperfeitas, porque na final das contas, vocês trazem um paliativo para a vida humana e social. Mas Jesus resolveu os problemas. Qual é a diferença de Jesus? Ele não palia, ele resolve. Ele veio para resolver a situação da humanidade. Veio para curar definitivamente não só o problema do pecado, mas veio transformar a vida. E para passar para Adelmo, não pense que ter uma vida transformada, né, é uma crítica aos pregadores de prosperidade. Você está enganado quando você diz: você não pode ser um miserável. Você não pode ser, se você é de Deus, você tem que andar por cima. Não, porque o maior é o menor. Jesus já disse claro, não tenham compromisso com riqueza ou com fortuna. O meu compromisso é que vocês tenham uma vida santificada. Jesus não disse que o rico não entraria no céu, mas muito difícil é um rico entrar no céu. Por quê? Porque quando chega a hora de abandonar sua riqueza e olhar para o reino de Deus, quem vai abandonar sua riqueza? Quem vai vender tudo e trocar por Jesus? Jesus foi um ser desafiador. Ele quebrou as estruturas políticas e econômicas do seu momento, sem ter que bater de frente e quebrar sistema nenhum. Jesus não botou o dedo na cara de César, como os judeus pensavam, mas o prejuízo que Jesus deu a César foi maior. Por quê? Porque César fazia o povo obedecer pelo medo, Jesus fazia o povo obedecer pelo carisma. Jesus se tornou um indivíduo perigoso na sociedade porque ele começou a atrair prostitutas, ladrões, assassinos, homens perigosos e violentos. Todos estavam seguindo Jesus, enquanto que César
tendo a autoridade que ele tinha, ele não atraía ninguém. Até dos seus soldados, ele não tinha admiração e respeito. Jesus é um tipo de ser que ele atrai multidões. Ele traz o concílio da humanidade, né? É uma perspectiva, Adelmo. É verdade. Você falou uma coisa importante, Wallace, que o verdadeiro líder não impõe ser seguido. As pessoas seguem porque ela vê o exemplo nele e elas querem o seguir. É elas que querem o seguir. Ele não fala, me sigam. Uma coisa engraçada você trouxe aqui a figura do Josué, como eu falei, a turma não sabe. Assim, muitos lêem milhões de anos e não sabem que o nome Jesus e Yeshua é Josué normal, que é Yehoshua também, é o nome de Josué, que na verdade era Oséias, Oxéia, e virou Yeshua, que é Jesus. Aí o que acontece? Esse nome na Bíblia não é um nome tão difícil de encontrar. A gente encontra ele. Moisés troca esse nome de Oséias para Josué, porque é ele que vai dar continuidade à libertação. Você vê que é um título que ele ganhou ali. Vai dar continuidade à libertação do povo de Israel para a terra prometida. Depois você encontra em Zacarias o sumo sacerdote Josué, que agora a dinastia agora não é mais davídica, quando volta lá da Babilônia, e sim a dinastia do templo. Você vê que os Asmoneus, que está ali no Macabeus, eles são agora da liderança, não mais davídica, da casa de Davi, e sim da casa de Levi. Por isso que os judeus teve aquele cisma, porque eles achavam que os Macabeus tinham que dar de novo o poder à turma de Davi. E eles não deram mais a turma de Davi, e foi a turma do templo que assumiu a dinastia. Aí o que acontece? Mas essa figura do Josué, Yeshua, ele volta de novo, que é um nome que é profetizado para Jesus. Por quê? Porque Jesus, na verdade, é a libertação além do material. O sumo sacerdote Josué, ele veio trazer libertação naquele âmbito ali do templo, da teologia. O Josué guerreiro, ele veio trazer a libertação política. Mas Jesus, ele veio trazer a libertação dos dois, e espiritual ao mesmo tempo. Ele tem um método completo. Jesus é diferente desses dois que foi apresentado. Outra coisa importante que eu falei, que temos que desvincular o curandeiro e do que sempre existiu na eternidade, que a gente tem que ter um pouco de cuidado com essa questão. Jesus, em todas as vezes que ele foi pregar, ele não era orgulhoso. Jesus falava assim, eu só falo o que o Pai manda. Eu estava conversando com o irmão, Alas, aí ele falou bem assim para mim, Adelmo, o Senhor Jesus falou ali em Gênesis, eu falei, não, quem falou foi o Pai. Não, Adelmo, mas é porque eu estou vendo aqui, não é assim. Jesus disse que não foi. Porque você sabe mais do que o próprio Jesus disse que não foi. Porque o problema que a gente criou, Alas, até do próprio Jesus, criaram um ídolo pagão. Porque esse é o problema da cultura helênica, a cultura grega, quem não sabe, ela criou esse problema aí para Jesus. Porque Jesus, na verdade, não é aquele cara causador de problema, e Jesus é aquele que as pessoas querem seguir por livre, espontânea vontade. Não é e isso é perigoso, né? Isso, porque na verdade é essa a intenção do Cristo. O Cristo, ele atrai as pessoas porque ele fala do reino de Deus. O reino de Deus, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é um lugar? Não. O reino de Deus é uma casa? O padre Carreira das Neves uma vez falou isso, o povo achou que ele estava blasfemando. Eu falei, não, tá certo. Ele falou, Jesus não me falou que era o reino de Deus. Porque Jesus, na verdade, falou que o reino de Deus é servir ao seu semelhante. Se você não serve seu semelhante, você não serve o reino de Deus. Vamos supor, é a coisa mais idiota a pessoa achar que ela serve a Deus porque ela está na igreja tocando, cantando, fazendo sei lá o quê. Ela tem que entender, Deus falou que quem faz aquelas pessoas humildes, a órfã, a viúva, as pessoas desamparadas, está fazendo para ele próprio. Jesus repete o mesmo discurso. Essa que é a questão. A turma ela não sabe separar muito essas coisas, cria uma polêmica, cria um problema, que eles têm que entender isso. Eles têm que entender que amar a Deus é amar o que você não quer amar. Porque, na verdade, nós estamos rodeados dos demônios que somos nós.
aquele pensamento mal nosso quer fazer o mal, é muito fácil transportar para o ser espiritual. É o gênio. Como você falou de manhã, o gênio na cultura islâmica e na cultura também babilônica, em todas as culturas do Oriente, o gênio é um demônio, na verdade. O gênio não é nada de filme romantizado. O que é um gênio? O gênio é um demônio. E o que esses demônios são? Esses são os meus desejos. É por isso que o gênio, ele realiza o desejo. Porque realiza o gênio humano, o desejo humano que é destruidor. O desejo humano é querer ter algo, nem que eu mate alguém e eu tenho que ter aquilo. Esse que é o problema. Jesus, ele vem trabalhar isso. Aí vai vir alguém muito ligado à teologia e fala assim, e você está dizendo que os demônios não são seres? Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que o princípio de demônios e de anjos, a própria nomenclatura, ela traz para a natureza humana mesmo. Essa que é a questão. Essa que é a questão. Jesus, ele vem nos livrar dos demônios que nos perseguem, que nós, a vida toda, atraímos para nós. Nós temos agora duas intenções. A gente acaba atraindo essa questão, porque quando o nosso orgulho, vaidade, a gente às vezes coloca acima de muitas coisas, nós estamos atraindo demônios e estamos fazendo todo esse desejo desses demônios, e Jesus veio trazer isso. Não, Jesus falou, você tem que se libertar disso. Como é que eu me liberto disso? Eu me liberto quando eu deixo esse ego, essa minha natureza, a minha vontade, eu mudo, eu me converto. O que é a conversão? É eu dar um caminho, eu vou fazer a volta contrária e voltar. É conversão. E esse ensinamento, só que o ensinamento que os judeus esperavam, como você falou, era que Jesus pegasse ele criasse uma força armada ali, bélica, pesada, entrasse e desse logo um pontapé na porta ali dos céus, cortasse a orelha de todo mundo, que era tudo molengo, aquela rama de pilantra ali mesmo, e resolvesse abaixo de espada. Só que Jesus... Eles queriam um herói nacional, né? E se inspirando mais uma vez, voltando a Josué, porque Josué é a continuidade dos ensinamentos de Moisés. Uma das outras coisas que Jesus trouxe de inovador, Jesus não disse que veio negar a lei e os profetas, ele veio para cumprir. Mas ele veio cumprir o que era defeituoso para estabelecer o que era perfeito. As pessoas se apegam muito nas leis, nos profetas, e se esquecem quem eram homens imperfeitos. Tanto é que está escrito, porque todos pecaram. Eu estou seguindo a lei de um homem perfeito. Vou dar um exemplo aqui político. Esse legislador que fala para você por meio de uma lei, não faça isso, não faça aquilo outro. Eu lhe pergunto, será que ele, como ser humano, ele não erra, não? Será que ele não comete crime nenhum? Todos os dias nós cometemos um crime, Adelmo. Por quê? Porque a pretensão do direito é alcançar todos os ambientes da vida humana. Ainda que eu e você saiba que o direito nunca vai conseguir alcançar os âmbitos da vida humana. Mas, por exemplo, uma coisinha errada que você fez é crime. Crime ambiental, crime contra o patrimônio. Será que esses legisladores que criam a lei, ele não peca? Peca. Por que ele não é preso? Porque ele tem um foro privilegiado, mas ele é um criminoso tanto como você. Ou seja, a gente por não ver uma pessoa sendo punida, colocada na mesma situação, torna ele um Deus. Não, Moisés não era um Deus, Josué não era um Deus, Elias não era um Deus, eles eram seres humanos pecadores. E é porque eles eram seres humanos pecadores que agora vem um homem santo, perfeito, que vai estabelecer uma ordem perfeita, um reino perfeito, uma lei não baseada em astúcias humanas, mas é o que a Bíblia chama de lei do Espírito. Espírito esse servidor. Espírito esse que no primeiro momento não busca ser servido, mas ele está aqui para nos servir, para você ver o grau de humildade do próprio Deus. Jesus, ele vem ensinar a humanidade, como você falou, a não seguir o gênio egoísta de querer para mim. Jesus vem me ensinar a fazer pelo próximo. Jesus vem me ensinar a dar e às vezes nem receber pelo que eu estou dando.
Porque o cristão que quer viver verdadeiramente o caminho de Cristo, ele vai se decepcionar muito, viu, Adelmo? Porque ele vai descobrir que ele mais dá do que recebe, que ele mais alegra os outros do que ele é consolado. Mas isso se consiste no reino de Deus, em ser em favor do outro, e não ser em favor de si mesmo. Tá entendendo? Então Jesus ele vem estabelecer algo perfeito. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não estou aqui caçando confusão com outras denominações que, assim como os judeus pegavam as leis e os profetas e colocavam lá em cima, porque eu sei a resposta é que todos pecaram. A resposta é que o pai Abraão mentiu. O pai Abraão mentiu, o pai Isaac mentiu, o pai Jacó roubou. Vocês estão esquecidos disso, é? Mas o que tornam eles pessoas escolhidas por Deus? A fé. A fé, ela não discrimina se você é pecador ou se você é justo. A fé ela é algo que vai além da sua própria natureza. Abraão foi reconhecido como o pai da fé, não porque ele era perfeitinho, santinho, não. Ele foi reconhecido porque ele creu, e quem crê é imputado como justo. Não é as nossas obras que nos torna justos, é a nossa fé em Deus, porque eu estou saindo da minha dependência para viver na dependência dele. É esse o movimento que Cristo veio trazer através do Evangelho, é sair das minhas condições, dos meus meios, e entregar nos meios de Deus. Esse é o reino de Deus, é ser dependente do Senhor através da minha fé. E a fé conduz o meu comportamento. É verdade. E uma coisa que você tocou aí, Wallace, o Abraão, se você for lá, eu até falei essa semana sobre o Torre de Babel e vai puxar Abraão nesse sentido aí. Abraão, ele está ali naquele ambiente politeísta e ele descobre que um adora a lua, um adora o movimento dos astros, um adora ali os rios, um adora... Cada um é um deus. Tem ali Baal, tem ali Milcom, tem ali Dagon, dos peixes, e por aí vai. O que é que o menino fez? Abraão olhou para tudo e falou, não, isso aqui é tudo um Deus só que faz. É o Deus que dá colheita, é o Deus de tudo. Ele move toda essa atividade natural aí. Não existe arruma de Deus. Ele é o que sempre foi. Yahweh, ou Yahvé, ou Javé, tanto faz, ou Jeová. É ele, porque ele é o que ele quiser ser, né? Yud Revavirê, o YHWH. Ele será o que ele quiser ser. Serei o que eu quiser ser. O que acontece de tudo isso aí? Você falou uma coisa muito interessante, que essa pré-eleição de Abraão, de Isaac, de Jacó, não é porque eles são anjinhos que caíram do céu batendo asas, não. Eles foram seres humanos que tiveram 2 casamentos, tiveram problemas conjugais, tiveram problemas de família, famílias se dividiram. Só que o que faz diferente dele para gente é essa questão aí. A questão toda é que ele creu. Quando você crê, como você falou, não é imputado esses problemas na pessoa. Porque o que faz a diferença entre uma coisa e outra é a crença, é a fé que ele realmente tem. Agora, o problema de fé, no Velho Testamento, que eles chamam de emuná, na verdade, é diferente de fé mentirosa que a gente tem aqui no Ocidente. O povo ocidental é mentiroso, adora uma mentira e um falso moralismo. A fé que a turma acha, Wallace, é tipo assim, você quer fazer algo, inclusive errado, e você fizer que Deus vai lhe ajudar, porque você é bonzinho. Essa fé aí é a fé ocidental, essa fé pilantra. A fé bíblica, que chama emuná, é aquela fé que os meninos descreveram no livro de Daniel. Eu vou seguir a Deus, mesmo que eu vou para a fornalha de fogo ou para a cova dos leões, ainda que ele não nos tire. A fé que implica em também não ser livrado, porém ele fazer tudo para o bem do que ele ama. Essa que é a fé bíblica que chama emuná. A fé ocidental mentirosa, que é tudo mentiroso aqui no Ocidente, é aquela fé mentirosa, que você quer algo em troca, você adora a Deus, mas ele vai ter que lhe livrar, porque ele tem que provar que o povo é assim, se Deus fizer, ele é Deus. Aquela música mentirosa que o povo canta nas igrejas, eu fico só olhando quando canta. Se Deus fizer, ele é Deus, vai tirar o emprego dele para ver se eles vão cantar essa música. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus.
E ainda continua sendo Deus, ainda tem essa hipocrisia na música. E a questão toda é que a fé que a Bíblia nos pede não é essa fé. O Cristo da promessa que está ali em Isaías, esse escolhido, esse servo, na verdade, não é esse que a turma prega. Não é esse que a turma prega. Outra coisa que a gente vê aí, que eu falei que você é muito corajoso nesse seu programa aí, graças a Deus está abrindo mais essa mente para isso, porque, tipo assim, você sabe que não é desse jeito, mas você, não, mas eu não posso falar não, porque a minha segurança está no que está pré-estabelecido nos concílios ecumênicos. Peraí, você está falando de Cristo ou dos concílios ecumênicos? Ah, não, porque os pais da igreja... E os pais da igreja falaram o que eles achavam. Os pais da igreja são homens. O pai da igreja não é dono de Cristo. Antes dele, como de Jesus, ele é. O Cristo, ele vem além da encarnação. Ele vem muito antes de tudo isso. Não vai ser pai de igreja nenhum. Não vai ser Santo Agostinho. Não vai ser Clemente de Roma, que andava perto de Paulo. Não vai ser ninguém que explique isso aí. Não tem lógica. Não tem nem lógica nem falar uma loucura dessa. A não ser que transforme no ídolo pagão, que é o que transformaram, na verdade. E às vezes, eles não sabem se está orando para o Pai, para o Espírito Santo, para o Filho, ou se ora para os três. Faz uma bagunça. A mente das pessoas, tão turbada de besteira, ela não lê. Ela não lê simplesmente o que Jesus falou. Entra no seu lugar e pede ao Pai que está em secreto. Porque isso aí não dá título. Só dá título do Wallace se você for num culto ou você tiver muitos cargos importantes, muita coisa. Mas essas coisas aí não tem nada a ver com o evangelho. E a questão do evangelho Boas Novas, as pessoas aliam a tradução de Boas Novas com notícias boas. E na Boas Novas não é só isso, notícias boas. Né? Isso aí é um termo que foi parametrizado, mas o evangelho ensina isso. O evangelho vem fazer relatos, na verdade, relatos de acontecidos, e nesses evangelhos está um relato que foi compilado, como diz o livro ali, acho que é Paulo que fala, não, em Atos, estes foram escritos para que creem em Cristo. Mas Jesus fez muitas outras coisas. Jesus não ficou só expulsando o demônio, transformando água em vinho, e jogando demônio de porco. Jesus, na verdade, passou todo o ministério, a infância dele, que a turma renega, a infância e adolescência dele, Jesus fez como aquelas crianças judias, elas foram para o templo ler a mensagem de Deus, a palavra de Deus, e estavam discutindo ali com os doutores, como Lucas chegou a focalizar essa situação. Esse Cristo, além da encarnação, é difícil de pregar, porque esse Cristo só funciona naquele método que Deus deu. Qual é o método? Você crê em mim? Creio. Então você tem que amar o próximo. É por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus e depois você amar o próximo. Porque é um só mandamento. Não existe dois mandamentos aí. Quem não ama a Deus, não ama o próximo. Entendeu? Wallace? Wallace? Vamos continuando aqui, finalizando aqui, que acho que acabou ali a bateria de Wallace. Porque você volta aí, Wallace. Então, pessoal, é essa questão aqui que a gente às vezes está trazendo em voga, porque a turma acha que amar a Deus, amar Jesus, é só isso. Mas não é isso. Amar a Deus e amar Jesus é algo maior, é algo diferente. Né? O que é amar a Deus e amar Jesus? É você amar o outro que você não quer. A gente olha para o outro, tem nojo da pessoa, as pessoas passam com fome, a gente come na frente delas e a gente deixa elas passando fome ali. A turma pede um almoço, a outra olha para o outro e fala, não, aquela pessoa ali, ela quer para droga. Às vezes você vai dar comida a ela, sim, tem gente que vai pegar para droga, mas a maioria está com fome mesmo, está na rua. Aí você... Porque você está fazendo um pré-julgamento logo, você nem dá comida à pessoa. Aí você come ali muito bem, está ali se deleitando naquele banquete, enquanto o outro está ali passando fome, e você acha muito bonito e normal aquilo. Né? Coisa que Jesus não apoiou, não era desse jeito. Aí a gente fala que segue o ensinamento de Jesus. Mas de que Jesus? Que Jesus que você está seguindo esse ensinamento?
É Jesus bíblico ou o Jesus que você quis? O Jesus que você criou na sua mente? O Jesus pessoal, né? Como que tentaram fazer com Deus, criaram Deus como Deus pessoal. O Deus, na verdade, não é de Israel de lugar nenhum. Deus é mundial. Deus falou que os assírios é dele, que os egípcios é dele, todo mundo é dele. É a mesma coisa de Jesus. Jesus, ele liberta todo mundo, ele vai libertar todos, como a gente falou, a figura de Josué. Só que é difícil a gente querer trazer essa figura, porque é mais fácil eu falar bem assim, primeiramente os domésticos da fé. A gente adora ler esses versículos, né? Primeiramente os domésticos da fé. A gente fala desse jeito. E o que é que acontece? Com tudo isso aí, a gente se esquiva de ajudar as pessoas, a gente acha que está tudo muito bom e que pode ser desse jeito, e acaba, o que acaba acontecendo ali é o seguinte, é que cria essa divisão, as pessoas que precisam ser socorridas, elas não são domésticas da fé, porque primeiramente, o que a turma instituiu como doméstico da fé é alguém de uma denominação igual, né? Não é nem do cristianismo em si, é do que ela acha que é doméstico da fé. É por isso que na parábola do Bom Samaritano, Jesus falou assim, quem é o seu próximo? Você vê que o cara deu uma de desentendido. O meu próximo? Quem é o meu próximo? Não sabe quem é o próximo. Ele acha que o próximo tem que ser um da família dele, judaica, que estava próximo dele. Na verdade, o próximo era o que estava junto dele ali, pedindo misericórdia. É uma situação bem complexa. Pessoal, vamos parando a live por aqui já. O Alan caiu a ligação porque ele estava com pouca carga. Mas o Alan está fazendo esse programa Palavra da Salvação lá em Piauí. E ele chamou... A gente fez essa live para esclarecer para as pessoas que vão apresentar lá o que é para trazer sobre Jesus. Não é o que tiver todo dia nas igrejas, né? O feijão com arroz, né? Ou então... discussão besta de filosofia. Charles Spurgeon diz isso. O que é Charles Spurgeon? É um ser humano pecador. Beltrano fala aquilo. Sim, mas o que é que Jesus realmente diz sobre isso? Quem é Jesus? Jesus foi criança. Cadê a infância de Jesus? Cadê as coisas de Jesus? Jesus sumiu do mapa e deletaram, ele voltou com 30? Não. Né? A gente vê ali no discurso todo. Aí os judeus perguntam, ele não é o filho do carpinteiro, o filho de Maria, ele que não conhece os irmãos e irmãs, você vê que ele teve infância entre as pessoas ali. Ele trabalhou com as pessoas ali, as pessoas sabiam que era Jesus. Tinha referência de quem era Jesus. Né? Então, tudo isso aí é muito importante, mas o mais importante de tudo é a gente falar de Jesus, não por causa de filosofia. Eu vejo, finalizando aqui, eu vejo uma coisa interessante, que as pessoas falam bem assim para mim, Adelmo. João, capítulo 1, o Evangelho, né? No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas a turma não sabe que tá em grego é o Logos, né? O Logos divino. João lançou mão da figura do Logos, que não é uma figura só de Cristo, é uma figura até pagã às vezes, né? Mas ele explicou ali, ele usou desse artifício até para entender, para ser mais fácil, na verdade, no princípio, Cristo já existe. Porque a ideia de Cristo, o espírito de quem é Cristo, ou o que Cristo vai fazer, independe de ter se materializado. É por isso que nós temos Jesus com o nome de pessoas repetidas. É porque a turma não conhece, a turma conhece só no português, mas no português, quem traduziu fez uma, desculpa o termo, uma sacanagem. Porque o que eles fizeram? Eles traduziram Josué e Jesus, só que Josué e Jesus é o mesmo nome. Ou todo mundo é Josué, ou todo mundo é Jesus, né? Que é Yehoshua, né? Ou Yeshu, né? E o que acontece? Jesus, o princípio do que é um Cristo lá no fundo, já vem descrito na Bíblia progressivamente. Só você pegar os textos bíblicos lá e ler. Você vai pegar ali, você vai ver no livro de Zacarias, você vai ver no livro de Daniel, você vai ver no livro de Isaías, né? Você vai ver em vários livros ali, no próprio de Josué, no livro do Êxodo, vai falando sobre isso. Mas o que acontece? As pessoas não querem isso. As pessoas querem o curandeiro mágico, né? Eu vou levar a camisa lá, que através daquilo. Por quê? Vou levar a camisa
para que o pastor ore para que eu consiga um emprego ou saia de uma doença. Por quê? Porque no Evangelho disse que só em pegar nas roupas dos apóstolos ou nas sombras já curava. Isso aí é mais, não é nada mais, nada menos do que uma superstição. Por mais que o relato não foi feito com essa intenção, para ninguém virar supersticioso, não, para virar, como é que se diz aí, magos mágicos, não foi com esse sentido. O sentido que está descrevendo tudo isso é dizendo que o Cristo ultrapassa o corpo humano. Jesus pode estar onde for. O que tiver próximo dele exala essa essência de Cristo. É por isso que eu posso ter contato com Cristo e a pessoa ter contato comigo e ela ser curada. É como o Alas falou, e como o padre também, Carreira da Neve, falou uma vez. Jesus, ele é revolucionário. É igual Che Guevara? Não. É igual a ABC, a Revolução Francesa? Não. Ele não é nada disso. Aquilo ali tudo é falha, ali é tudo cópia fajuta. Agora, Jesus é revolucionário no sentido de conseguir de verdade unir as tribos de Israel. Ele uniu não as tribos geográficas, mas as tribos que tinham ideologia diferente. Eu sou saduceu, eu sou todo materialista, não acredito em demônio, em anjo, em nada. Eu sou fariseu, os fariseus acreditavam muito em reencarnação. Cada um cria em uma coisa. Porque a turma acha que o espiritismo é uma ideia nova. A turma acha que a adoração, a intercessão pelos mortos e a reza é dos católicos. Não tem nada a ver. Os judeus rezam, não ora. Isso é coisa antiga, sempre teve. Uma facção dos judeus acredita em reencarnação e não em ressurreição. Outra facção em ressurreição. Outros acreditam no batismo do arrependimento. E outros acreditam que você é salvo se você fazer aquelas obras. Né? Então, é nesse sentido que Jesus veio. Jesus veio de todo mundo, que agora não há nada disso. As coisas são universais. Agora são universais não para ele, e sim para o Pai. Né? Então é nesse sentido que o Wallace está trazendo no programa esse tema, Jesus, infância, vida e obra. Que a turma esquece. A turma ela leva o Jesus que ela quer, que é conveniente. Mas não o Jesus que está ali na Bíblia, o que realmente foi dito sobre Jesus. Né? E é isso aí, pessoal. Obrigado por vocês terem aí nos suportado aí mais o Wallace. Né? Vou ligar para o Wallace daqui a pouco. Ela estava ali na praça porque a gente fala alto, né? E a mãe dele estava ocupada fazendo um negócio lá e ele até explicou. Ele está ali na praça. E a bateria dele acabou. Era pouco, 30%. Daí eu tô aqui no computador, independe de horário, só se a luz foi embora. Então é nesse sentido aí, pessoal. A gente tem que ter um pouco de cuidado. Vou aceitar Jesus. Aceitar Jesus se você não conhece, como o Wallace falou. Eu convidei o Wallace para ir lá para casa. Eu tenho um quarto que tem lá piano digital, teclado, violão. Eu falei, Wallace, vem conhecer os aparelhos daqui, e foi lá tocar. Eu levei o Wallace para tocar lá porque eu confio e eu conheço. É a mesma coisa que o Wallace falou. Você só pode levar Jesus para você se você conhecer quem é Jesus. Você não conhece Jesus meia hora indo numa igreja. Você não conhece Jesus fazendo totalmente o oposto do que ele diz. Com birrinha, com besteira. Você não conhece Jesus. Jesus você conhece quando você está ali para servir. O Cristo veio para servir. Aquela figura quando Pedro quer servir a ele, ele que quer servir. Ó, se você não deixar ele servir, não me siga, não. Aquilo é muito bonito. Porque isso é a figura do Cristo. É um palerma? Não. É um idiota? Não. É alguém consciente do que está fazendo. Jesus veio nos libertar dos nossos gênios e demônios. Nós somos cheios de gênios. Os gênios, que são na figura oriental, Shedins, que são demônios. Mas esse mesmo Shedin está ligado ao que a gente chama de desejo nosso. Então, na língua oriental, o nome demônios e gênios e tudo vem tudo de uma raiz só, que é de desejos. É por isso que o anjo, o Shedin, ou o gênio, ele realiza seu desejo, porque é o seu desejo que você quer. E é o seu desejo que é mal. É esse que é o problema. Jesus veio nos libertar desses demônios. Mas a turma acha que a gente não pode falar desse jeito, porque eu sou santo demais. A culpa é do ser espiritual, do Ra-Satã, né? Que é o adversário.
Mas não é culpa minha. Eu iria fazer tudo bonzinho se não fosse ele. Quando, na verdade, o livro do Gênesis corta tudo isso e diz que é mentira. A culpa é minha. É difícil, né, viver desse jeito. É complicado. É muito complicado. E é isso aí, pessoal. Né? Estamos aqui já esse tempo todo aqui, agradecendo a vocês que ficaram. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Vocês que estão sempre aqui nos dando o prazer da companhia de vocês, que ficam aqui ouvindo. Nós não estamos querendo, inclusive eu me dou muito bem na minha igreja, com o meu pastor. Gosto muito. Um abraço, pastor Almir. Né? Agora, a gente discute aqui nesse canal a Bíblia na origem. A gente não discute aqui a Bíblia conveniente, não. Né? Eu erro muito, o Alan piorou ainda. Nós somos bem pecadores. Né? Agora, a escritura em si não é. Vocês já me perguntaram, até a Bíblia é sagrada? Eu falei, os escritos da Bíblia já existem antes da própria Bíblia. A Bíblia é uma compilação de livros. Os livros todos eram separados antes. Só fez juntar e virou o nome Bíblia. Né? Agora, a escritura, a inspiração, ela vem de Deus. Claro, é uma inspiração que vem dentro de relatos humanos também, de falhas de pessoas. Né? É claro que para umas pessoas não compreende isso porque elas são incautas. Né? Infelizmente, aí acha que está indo de encontro. Mas é isso aí. Obrigado a todos, boa noite. E depois eu voltarei com o Alan de novo. Eu vou reeditar esse vídeo, colocar lá no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Corte TV. Você vai nos seguir aí. Agradeço a todos, boa noite, Deus abençoe. E vamos procurar o Cristo, como o Alan está fazendo lá no programa. Amanhã você acesse a Rádio Livre de Piauí 105.9. Você vai... Rádio Livre. Você vai clicar lá, 6 horas da tarde, às 18 horas. É o programa Palavra da Salvação. O Wallace está levando pessoas lá. Eu espero que as pessoas entendam que a proposta de Wallace seja essa. A gente está fazendo um vídeo para demonstrar que é essa a proposta. A gente não está querendo saber Jesus, ele é o Filho de Deus, oh glória. Não é isso que a gente quer. Isso a gente ouve na igreja, vê um bocado de teatro, isso a gente vê sempre. A gente está querendo saber o que é que o texto está trazendo. O que é? Quem disse que o Cristo é o filho de Davi? A gente quer saber isso. Se fosse assim, Davi não diria, disse o Senhor, meu Senhor. A gente quer saber isso. A gente não quer saber, Jesus veio para lhe curar, oh glória, e não sei o quê. Não, isso a gente não quer, não. Né? Isso aí já vê. Tem muitas pessoas que são espirituais, sim, que procuram, buscam, e tem muito teatro aí por aí, que a gente não vai perder tempo com isso. Né? E é isso aí. Obrigado a todos, boa noite, Deus abençoe. E continue lendo a Bíblia. Leia tudo direitinho. Não precisa ler nas carreiras, não. O livro de Gênesis, só o capítulo 1, você vai passar a hora lendo, você vai ter que entender qual é a intenção de Moisés para trazer aquele relato. Você vai entender o que está por trás da profecia. É muita coisa. Não é nada que em 2 minutos. Só para finalizar aqui, eu tinha... Na igreja eu nunca consegui ler a Bíblia toda naquele esquema que a igreja dá, né? Dentro do ano. Por quê? Porque eu não tô doido de abrir Gênesis 1 e daqui a meia hora eu tenho que estar em Gênesis 2 para me riscar lá o quadradinho que eu li, os dois, no mesmo dia. Eu não faço isso quando tô doido. Eu vou ler o Gênesis 1, se brincar, eu passo o mês todo para me entender Gênesis 1. E depois eu vou Gênesis 2. E é assim que funciona. Buscando a raiz do que acontece. A gente perde muito na tradução. Aqui no Brasil, nós temos palavras para tudo, só que os tradutores tem hora que eles botam o jeito que eles querem. Né? Eles improvisam, eles falam, não, eu vou aqui improvisar. Ninguém pediu para eles improvisar, mas improvisa. E aí que está o perigo das coisas. Né? Como eu falei para você, o mesmo nome de Jesus é o mesmo nome de Josué. O mesmo nome de querubim é o nome de guardião. O mesmo nome Lúcifer é o nome Estrela da Manhã. E onde é que eu vou achar a diferença disso? É aí que tá a chave das coisas. Né? Tchau, boa noite, pessoal. Até a próxima, o próximo encontro. Deus abençoe a todos aí e tchauzinho. Eu não vi o nome de vocês, não falei, porque eu estava com alas numa sala de bate-papo, a gente não vê o nome das pessoas. Mas apareceram várias pessoas que entrou e saiu aqui, mas a gente não pôde identificar. Mas quem está aí, Deus abençoe. Depois eu mando um alô para vocês em outro vídeo. Obrigado aí, tchauzinho.